princípio era Deus. Antes de todas as coisas era Deus. Em meio à sua eternidade, decidiu criar o universo como uma moldura para um quadro cuja imagem é a sua própria glória. No centro deste quadro havia uma família, tendo Adão e Eva como primeiro homem e primeira mulher. Desde o princípio, o Senhor providenciou a forma de eles o amarem livremente. No jardim que lhes deu como casa, entre todas as árvores frutíferas, colocou uma única árvore, da qual não podiam comer. Um dia, no entanto, enganada por uma serpente, Eva comeu do fruto proibido. Adão, convencido por sua mulher, fez o mesmo. A desobediência à única proibição que receberam não traria apenas a condenação de suas próprias vidas à morte, nem dos bilhões e bilhões de pessoas que já nasceriam manchadas por aquele pecado. Mas essa transgressão feriria de morte o próprio autor da vida, a única solução para aplacar sua própria ira. Naquele instante, ao pronunciar a sua sentença, Deus declarou que um varão perfeito, um dia, pisaria na cabeça da serpente. O salário do pecado é a morte, e o seu primeiro ato levou o primeiro sangue inocente a ser derramado, na ocasião de um animal cuja pele Deus usaria para cobrir a nudez de Eva e Adão. A santidade e justiça de Deus sempre responderiam a qualquer pecado com as consequências da sua ira. Sua misericórdia e graça, contudo, traçariam o único caminho possível para o perdão, seu próprio sangue como expiação. E do Éden em diante, na jornada da humanidade, Deus se manifestou muitas vezes e de muitas maneiras, apontando sempre para um só homem, o Salvador, o Cristo, o Filho, Jesus. Todos os profetas o viram e apontaram que a vinda do Messias, prometida pelo Senhor no Éden, em breve se cumpriria. E após 400 anos de silêncio, o tempo era chegado. Na cidade de Davi nos nasceu o Salvador, Jesus. E contrariando a expectativa de muitos, o Rei da Glória não nasceria em um palácio, mas em meio ao mau cheiro de animais. O Verbo eterno se fez carne e habitou entre nós. Cresceu e viveu sem pecado, andando entre os homens cheio de glória, graça, amor e verdade. Para os que esperavam um libertador político, frustrou a sede de vingança ao não pegarem espadas. Jesus não veio para reinar no sistema desse mundo, mas para apresentar um novo reino, o dos céus. E a porta deste reino era fé e arrependimento. Aquele que merecia ser servido por todos veio para servir, para fazer o bem e curar os oprimidos do diabo, para lavar os pés dos pecadores, para dar vista aos cegos, para ressuscitar os mortos, para perdoar. Ele veio para dividir a história entre antes e depois dele. Ele, o Deus que se fez homem, veio para restaurar a aliança que o pecado quebrou e reconciliar a criatura e seu Criador. Ele foi perseguido e preso, mas não abriu a boca. Foi julgado e condenado, mas não se defendeu. Aquele que não conheceu o pecado foi sentenciado à morte e crucificado entre criminosos. Jesus, no alto do Calvário, à semelhança da serpente de bronze no deserto, foi levantado a uma cruz e contemplada pelos homens. E diante da maior dor sofrida por um homem, se encontrava ali um cordeiro perfeito, manso e humilde. Um rei cuja glória foi se despir de sua divindade, cuja grandeza foi ser humilhado, calado, em favor daqueles que nele cuspiam e dele zombavam. Naquela cruz, diante do que parecia ser o triunfo das trevas, o nosso Redentor tomou das mãos do diabo as chaves da morte, e o escrito de dívida em que nossos nomes constavam, ele tomou, e com seu próprio sangue escreveu: está pago. O leão da tribo de Judá finalmente pisava na cabeça da serpente. Naquela cruz se abraçavam em Cristo justiça e misericórdia. E no exato momento em que ele entregou seu espírito e morreu, o véu do santuário se rasgou de cima a baixo, exclamando que nele
não haveria mais separação entre Deus e os homens. E ao encontrar-se com a morte, esta, sem ter do que acusá-lo, não pôde retê-lo. Então, ao terceiro dia, ele ressurgiu dos mortos, ressuscitando em glória. Jesus venceu, foi exaltado e recebeu o nome que está acima de todo nome, no céu e na terra. O seu reino está aqui, seu Espírito foi derramado e a sua noiva, a igreja, está sendo preparada para o encontro prometido quando ele subiu aos céus. Por séculos e séculos foi prometido que o Cristo viria. Ele veio. Jesus virá outra vez, completando a restauração do seu propósito eterno. Reinará para sempre e viveremos eternamente em comunhão com Ele.